Che corpi ai co. Tene tranqueiro manguaqueve e quai aguerupi. Jaraguama, pamengo e crim, vai. Tentar, orejau ipam. Jaraguapetá, protetor da mata. Guarani, estamos aqui, admiro a Puantim. Somos o que somos. Tá na cidade não diminui um corpo de ser indígena. A maioria da população indígena está na cidade. Quando eu entendi que a minha família ela foi empobrecida porque perderam as terras na Amazônia, que viviam do seu território, que viviam da sua terra e que foram expulsas para morar na cidade. Quando essa chave virou, eu entendi o meu corpo enquanto uma mulher indígena política, ativo. Apesar das torturas, dos assassinatos, esse corpo ainda consegue se ver. A minha cor, o meu cabelo, os meus olhos, a minha boca, o meu nariz, meus braços, minhas pernas, o meu ventre, o meu corpo, o meu espírito. É algo que eu herdei dos meus ancestrais. Esse lugar ele não pode ser apagado. Então, quando a gente se entende, quando a gente olha nos olhos da nossa imagem, quando a gente olha fundo no nosso espírito, isso é mais forte do que qualquer palavra dita, gritada. Faço parte dos Cariri Velhos da Paraíba. Nós fomos expulsos dos nossos territórios e aí conheci a cidade, Baixada Fluminense, conheci a violência de Duque de Caxias. Teve uma época em Duque de Caxias que teve bastante perseguição dos povos indígenas, então minha mãe falou que era pra gente, quando muito, dizer que a gente era nordestino e que a gente já ia sofrer muito preconceito. Então, esse processo de silenciamento para sobreviver. E eu fui crescendo em Duque de Caxias. Aprendi a língua, né? Porque a gente tem essa língua, a nossa língua de Zubuquaque-Peá. Os europeus chegaram e invadiram. Nós já estávamos aqui. Nós, povos nativos. Então, houve um processo de dizimação, morte, assassinatos, catequização. Então, qual é o futuro que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos? Então, se o futuro é ancestral, até quando? Até quando vão dizimar os nossos mais velhos, os nossos parentes, a nossa história, assassinar as nossas lideranças de forma cruel? Dizer que o nosso território não é nosso território, quando na verdade nunca deixou de ser. A gente não tinha delimitação de terra. A cidade é o nosso lugar de origem. O Rio de Janeiro é território indígena tupinambá e que acolheu todas as outras etnias que chegaram para cá nesses últimos séculos. Então, qual é o território nosso? Todo o território do Brasil inteiro é de origem nossa.
senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Cinco jovens atearam fogo ao indígena Galdino Jesus dos Santos. Ele morreu por causa das queimaduras. O indígena foi espancado em frente à casa do estudante da URGS. A suspeita é de que a motivação tenha sido racismo. Nos últimos 10 dias, 7 indígenas foram assassinados em 3 estados brasileiros. Índio, vocês querem isso? Não! Só querem invadir, só querem aprovar projeto que nos massacra e nós não vamos deixar. O povo Muturucu não vai deixar! Eu vou querer esses mais novinhos. Quanto que tá? É 1 é 3, 2 por 5. Pronto, peguei aqui 2 certinho. Tem uma bolsa? Quero, por favor. Ia. Ó, hoje eu vou levar o fradinho e a manteiga de garrafa. Ó, essa daqui vem lá do meu Nordeste mesmo, viu? Lá do Cariri. Pertenço à etnia Cariri da Paraíba, Cariri-Banabuê. Minha primeira infância foi no meu território de origem, com a minha avó, com a minha bisa, com a minha tia Cléo, que também era menina na época. Cresci entre Duque de Caxias e Rio de Janeiro. Aos 8 anos de idade, a minha mãe foi me buscar. Muitos anos depois, a minha mãe ancestralizou no Rio de Janeiro. É muito bom quando venho comprar na feira, onde eu encontro as nossas comidas tradicionais, o gosto do Nordeste. Isso me faz voltar um pouco para minha terra. Bom dia. A minha mãe chegou para mim e disse: sua mala tá arrumada, vai tomar um banho, troca de roupa que você vai para o Rio de Janeiro. Eu fiquei... Caraca. O céu desabou para todo mundo, né? Quando eu cheguei na rodoviária Novo Rio, eu fui a última a descer do ônibus. Todo mundo descendo. E aí o motorista chegou para mim e disse: filha, cadê a sua família? Eu falei: eu não sei. Aí ele falou assim: fica aqui no degrau aqui do ônibus para ver. De repente ela tá vindo e lhe vê. Aí eu que vi ela, assim, lá no meio, assim, do pessoal, né? Minha mãe, Eu olhei, a sua mãe. Eu olhei assim, eu falei: ai, meu Deus do céu, eu acho que é ela. Meu Deus, tomara que seja ela. Aí era ela. Ela chegou e começou a conversar comigo. Aí disse: vamos para casa? Eu disse: vamos. A minha infância foi até os 8 anos, mais ou menos. Passando disso, eu não tive mais infância. Eu tive que crescer
E a gente fica adulta mais cedo, né? Olha, lembrança boa, hein? Quer comer mais? Vamos embora pra casa? Vamos? Vamos embora pra casa? Vamos lá pra Paraíba? Vamos pra João Pessoa, pra praia? Praia! Vamos pra praia? ela adora praia, minha Vamos pra filha. praia? Deu um trabalho tão grande pra gente arrastar essa menina dali do Flamengo. Ah, meu Deus. E ela, quando ela viu o mar, ela queria porque queria entrar. Ei, Ana, mas tu disse que o teu desejo é ancestralizar lá no território? Sempre vai ser. Da minha avó também, com certeza. Da minha mãe também foi. Só que a minha mãe não conseguiu voltar. Eu tô aí na luta para voltar. Minha avó também. Minha tia também, só que daqui a 30, 40 anos. Vai estar eu e ela lá naquela cadeirinha, sabe, assim? Né? E ela, como é que é, minha filha? Vai ficar aí só se balançando? Vamos logo pro açude? Eu tenho esse desejo de ancestralizar um território qual tiraram tudo da gente, sabe? Daqui a 70 anos. Vamos ver, né? Nasci em Belfor Roxo, minha avó nasceu em Belfor Roxo, minha mãe nasceu em Belfor Roxo, meu bisavô já nasceu no estado do Amazonas. Minha avó sempre falou da história do pai dela, então a gente sabia que a nossa história vinha de um lugar de pessoas indígenas que perderam o seu território. Minha avó sempre falava que a gente era índio, né? Que a gente é índio porque o papai é índio e porque eu sou índia e tal. Mas esses dias eu tava lá na minha mãe, gente, que maravilha, as árvores, né? Lá, muita árvore ela tem. Aí tava muito fresquinho. Só que o tempo tava parado. Aí aqui eu pra minha mãe, eu vou bem falar aquilo que o meu avô ensinava, porque eu era bem pequenininha, mas eu me lembro do meu avô. E aí eu comecei a cantar, né, mãe? Eu falava, vem, vento catinguele, cachorro do mato vai me morder. E o vento vem, gente. Sério? É de verdade. Que legal. Sua música, como é que é? Mas sabe quem me ensinou foi meu avô, não foi, mãe? Ele me ensinava a comer embaúba, a raiz do capim, que era doce. Raiz do capim? Entendeu? A raiz branquinha, ele lavava e dava pra gente. Sério? E embaúba ele tirava com o pau lá de cima, caía aquelas frutinhas madurinhas, aquelas bananinhas compridas. E ele falava, era docinho. Ele dava, come, come, come. A gente comia aquilo. Eu fiquei sabendo que a aldeia dele, eles tinham matado as pessoas da aldeia dele. Então matou tudo. E ele foi a única pessoa que restou? Que restou. E aí essa pessoa pegou ele? Isso, papai foi achado pelo moço, caçador. Hoje ele já estava grandinho, aí levaram ele, o pai do papai levou ele. Mas é assim mesmo, a vida é assim. Uns ganhando, outros perdendo. Uns retomando. É isso aí. Olha, eu e Jéssica aqui, ó. Aqui. A gente segurando uns patinhos na mão. Isso. Você é essa, É. As pessoas sempre me leram, assim, na rua, na escola, nos lugares onde eu frequentava, como Tainá, Caboclinha, Indiazinha, Pocahontas. Então, a gente sempre entendia, de alguma forma, que éramos pessoas indígenas. Mas a gente não tinha consciência desse termo, indígena. A gente não tinha consciência do que era ser um corpo indígena dentro de uma comunidade, dentro de uma periferia. A gente não tinha essa consciência da nossa história de forma política. Eu acho que a minha retomada, ela começa quando eu venho para a cidade, para a capital. Até então eu morava na periferia, no estado do Rio, na Baixada Fluminense, né? Em Nova Iguaçu. Porque quando eu falava, não, minha família veio da Amazônia e tal. Ah, sim, por isso o cabelo liso, por isso a pele marrom, bege, né? Por isso e aquilo. Aí as pessoas associavam. Mas não associavam ao Rio de Janeiro, como se o Rio de Janeiro não tivesse pessoas indígenas. E tem pessoas indígenas, tem muitas pessoas indígenas. E eu começo a falar, peraí, eu tenho direito aqui, essa cidade também é minha, esse território também é meu, mas por que vocês estão me olhando assim como se eu fosse exótica, como se eu fosse estranha desse lugar?
Jata mai, jatranya, japojranya, pepa poraitranya. Chamambua, orema, orequai, tequai, tacupepo. Quem orpima, oikenya ao quapu, o Japão, condomínio, Harenguenguá. Omboai pacagu, uacaim, Harenguenguá, mombirupa, oramboe queruma, ointeri. Tema pui cochra ure vete coapu. Ahora mi vamos en baretera muy buena. Progreco uacaí, progreco orero pui. Vario oremo ore maretero potaro quapu. Wata je piramuma a je piamai o caixa pu uina mana. Mogwe pu mai chan je pi kawai uia kairo mo kanyangui. Até o nho tena chapu eucalipto queiro. O pamba é rovai tentangui ou vai rovai. A forma mais dura de você entender e saber o que é um corpo indígena na cidade é o retrato do antigo Museu do Índio, do lado do Maracanã, na aldeia Maracanã. Quando a gente entende aquele prédio como um corpo vivo, ele é muito simbólico, porque ele é a cara de um indígena que está na cidade. É muito possível imaginar nos nossos corpos dessa maneira, misturados a esses escombros, né? A aldeia Maracanã é um lugar de resistência, um lugar de moradia. As pessoas moram, as pessoas dormem, as pessoas comem, as pessoas estudam, as pessoas aprendem, as pessoas vivem aquele território. E por mais que venham ordens e mais ordens e mais ordens e mais ordens de despejo, a gente continua resistindo àquele espaço porque uma galera lutou lá atrás para poder continuar vivo. Então é o meu dever. O antigo prédio do Museu do Índio, no Maracanã, construído em 1862, teve hoje um dos dias mais tumultuados da sua história. O batalhão de choque usou bombas de gás lacrimogênio e muita força na desocupação de índios e manifestantes do prédio essa manhã. A polícia usou bombas de efeito moral, de gás lacrimogênio e spray de pimenta. Mais uma bomba foi jogada nesse momento e a gente vai se afastar um pouco aqui porque arde muito o rosto, as pessoas começaram a passar mal, muita gente no chão aqui passando mal.
pessoas foram detidas durante a confusão. Continuar aqui porque o patrimônio é das populações originárias. Isso aqui é um patrimônio da União. Isso aqui não pode ser negociado. Como é que eu vou negociar o imaterial do meu povo? Centenas de etnias começam a se reerguerem, se levantarem, gritarem por seu retorno. E a aldeia Maracanã é e sempre será esse espaço de resistência, de autoafirmação, do pedido de diversos povos que já se foram quase que totalmente ou totalmente. E gritam aqui para o seu retorno. Ao longo de 2013 foram várias retomadas, retomadas e várias prisões. Toda vez que havia retomada eram prisões, grande número de pessoas sendo presas. Até que naquele dia foi aonde eu subi, tinha um muro bem ali. Aqui nessa outra árvore tinha um grande galho aqui, que ele subia por aqui e vinha ao lado dessa grande castanheira, que também tinha um outro galho que se juntava a ela, que eu ficava passando para essa árvore aqui, passando para o prédio através desses galhos. A segurança permanece reforçada no entorno do Museu do Índio. Vários carros da PM e homens do batalhão de choque estão no local. Hoje cedo, mais índios apareceram para protestar. É arbitrário! Com a área cercada, todos ficaram próximos à árvore, onde o índio permaneceu por mais de 24 horas. Ainda pela manhã, policiais retomaram as negociações, mas ele dizia que só desceria depois que a tropa saísse do prédio. A pista sentido centro da Avenida Radial Oeste ficou interditada por medida de segurança. Anoiteceu e nada do índio descer. Bombeiros tentavam negociar. Por precaução, eles colocaram colchões embaixo da árvore. O indígena permanecia a uma altura de aproximadamente 5 metros do chão. Ele foi o único que não deixou a área após a reintegração de posse no prédio do antigo museu. Alguns manifestantes também continuavam no local. E sem comida, ao longo de 72 horas praticamente, eu comia a casca da árvore, Retomar esse território aqui, entregar esse território para a população indígena que está em um contexto urbano, que na realidade entrou nas aldeias, né? Eles colocaram o cimento deles em cima das nossas aldeias. Então, entregar essa terra aqui, fazer daqui um lugar digno de moradia para toda a comunidade que vem de fora, indígena e que é daqui, acho que é o mínimo, assim. Ontem nós recebemos uma jovem totalmente perdida, moradora dali do Meia, uma outra da Zona Oeste. Mas me chamou a atenção que essas duas meninas disseram que nasceram no Maranhão. Mas não sabiam nada da história, da sua ancestralidade, como é a história de muitas e muitas outras famílias vindo de comunidades, de favela, e elas vieram aqui para desenvolver e retornar no tempo, refazendo o elo perdido, Caminho de volta. refazendo esse que você chamou caminho de volta para o seu povo. Fazer esse caminho de volta? Como retomar tanto em um país que a prática é matar os povos indígenas? Um país que já teve mais de 1000 línguas e hoje tem menos de 300, que dizimou centenas de etnias. Fomos expulsos dos nossos territórios. Hoje vivemos nas favelas, hoje vivemos nas comunidades. Está aqui na Maré, a favela onde mais tem indígena no Rio de Janeiro, é pensar em retomada. Quando eu fui morar na Maré,
o pessoal chegava assim, tem uma índia ali, tem uma índia ali. Aí quando alguém estava doente, ô dona Índia, às vezes o pessoal se machucava, cortava alguma coisa, saindo sangue. Eu falava, menino, lá no fundo da casa de fulano tem um pé de banana, corta um pedaço do tronco, traz para mim. Aí eu cortava o negócio da banana, batia, fazia aquele, tirava o suco, né? O sumo, né? O sumo, botava em cima e estancava. Gente, meu Deus do céu, o remédio aqui a gente nem sabia. Ô, dona Índia, muito obrigado. E foi importante para mim na Maré, porque quando eu comecei a ver a quantidade de indígena que tinha na Maré e não tinha referência, falava assim, tem indígena aqui? Aí todo mundo ficava, não, eu não sou indígena não, meu pai era indígena, meu avô era indígena. Ou então falava assim, meu bisa que era indígena, eu não sou não, minha mãe é indígena, eu não sou. Eu falei, oxe, aonde já se viu isso? Porque até hoje o pessoal fala assim, a indígena é que está no mato. Saiu do mato, veio para a cidade, não é indígena. Deixou de ser. Um exemplo disso são as universidades, né? Quando os indígenas vão para as universidades, que os indígenas chegam lá com um celular, com um notebook, ou que chega com a blusa de marca, com a roupa de marca, ele fala, esse indígena não é indígena. Esse indígena é mais branco do que eu, porque indígena precisa de celular. Poxa, se ele tem que fazer pesquisa, ele precisa de um celular. Alguns alunos desistiram, né, de ir para a universidade por esse motivo, né? Do próprio professor ter esse tipo de fala com os alunos. Sim. O índio está com celular. Porque não é fácil mesmo, não. A gente vai encontrar muitas barreiras e a gente tem que estar preparada, né, para esses desafios. Essa questão do homem branco dizer que nós, indígenas, para ser indígena tem que estar no mato, esse é um tabu que nós temos que levar para as universidades, né, para as escolas, e quebrar esse tabu. Dizer que o indígena ele tem que estar onde ele quiser, onde ele se sentir bem. Eu sou formada em psicologia. Eu entrei na universidade por bolsa, uma bolsa que eu ganhei, contando a minha história, e aí eles me deram uma bolsa e eu fiz psicologia. E aí, logo depois que eu me formei, eu montei um grupo de mulheres indígenas na cidade, em Retomada. E aí a gente começava a falar um pouco das nossas dores na cidade, de como que era o nosso processo de retomada na cidade, o nosso processo de retomada enquanto população indígena que foi apagada e tal. E a gente trouxe vários lugares de escuta, assim mesmo. Sou do povo Baré, do Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A primeira coisa que me deixou triste, que me deixou para baixo, foi a falta da minha família. É muito distante. Eu nunca tinha saído de perto da minha mãe. Então, acho que com um mês, assim, eu senti que eu não estava mais na minha casa. E aí já começou com os olhares. A gente percebe que a gente é estranho ali, que as pessoas estão olhando pra gente, que estão falando da gente. Tem muitas disciplinas que a gente tem que fazer trabalhos em grupos, em trios, e parece que, tipo, as pessoas não querem fazer comigo, sabe? Parece que, tipo, eles me isolam um pouco, assim. Então, eu me sinto muito mal com isso, mas eu tento lá buscar alguma coisa, tento ali me incluir. Na minha turma não tem nenhuma pessoa indígena que eu possa ter essa intimidade de chegar e já trocar uma ideia. Tem professores que, tipo, passam trabalhos para você, que você se identifica, e tem outros que já passam um trabalho de cultura mais europeia, né? Só de eu falar que eu sou do Amazonas, meus colegas de classe perguntaram por que eu tava lá. Ué, pelo mesmo motivo que vocês, por que vocês estão aqui? Perguntaram por que eu ia de roupa para a universidade. E aí eu fui desenvolvendo alguns problemas psicológicos, né, como depressão, ansiedade. A gente tem que negociar a nossa presença a partir do como que a gente consegue quebrar a ignorância do outro sobre a nossa existência aqui, né? Então é uma carga realmente muito grande. Eu nasci na cidade,
Eu não tinha contato, minha mãe, minha família não falava nada sobre isso, eu não sabia de onde eu tinha vindo, eu não sabia a minha história. Então é um processo muito doloroso, sabe? O indígena em contexto urbano dentro da universidade, aquele que está em retomada principalmente, né? Porque tem que se justificar dentro de casa, dentro da universidade, em todos os cantos, sabe? De quem você é, o que você é muito cansativo. Eu acho que é por isso que muitos desistem, né? Em 2021 eu perdi o meu pai para a Covid-19. Meu pai estava nesse movimento de retomada comigo. Ele pediu para eu continuar, né? Então, por ele fiz, por ele continuo. A minha avó já tem 92 anos, eu sei que nada é eterno, né? E eu acredito que se não for por mim, a história da minha família vai embora, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis de se morar em contexto urbano, né? Se a gente talvez não tiver força para conseguir reafirmar a nossa identidade, pisar firme no chão e continuar seguindo, ela vai morrer. Pamba ni machaka ve iyo urupi aruja poera u nga ka injare ko wale ara mi wa pukcheko etawa periveteri che de chakapa chi yaram wali puje pem da jaje pem ang joa joa igiten ta nyandel im o endu kwa tove to nyembo amini kweru nyane putu yang nyande kweru ko uri ve ije pota nyande kwai pona yang nyama yang jare ko yang pamba kweru ra mi unju punyande kweru nda je pota nyamo puang prédio rai nya posto de gasolina no melhor restaurante de Japão punhande somente cagu manhande de pota mumbai quai pona nyande quai pona na moche haivete que tu che manda che quai tava querpe mama mona ya puche ye tenai che po minami che po ya mi chenetana queru gui quai gui queru gui puche voi pecha anye durante embarete pa cantui chenetana queru unguri rete chenetana queru gui uni rama minami aini ve te ni mai poyara aini ve te nangue minami ani mumbarete porta ci gui ko nyande queru nyande chu te nyande mbowari wate gua nyande mo pu anjpi ara moma che ma pecha aje chara moma che ia nyu ai mama mona ai apuna penenye queru voi quai nyandere ve
No nosso cosmovisão guarani, a gente acredita que tem vários deuses, né, em nossa volta. Tem Deus Tupã, Caraí, Querechu, Ará, Potê, Pará, deuses e deusas. Bom, todos esses deuses que eu falei são Nhanderu, né? Nhandechu, nossa mãe, Nhanderu é o nosso pai. Os nossos ancestrais, né, estão bem mais perto que a gente. Então, os nossos ancestrais mesmo vai nos orientando, né? Quando a gente pisa na terra, a pessoa consegue ter essa conexão, né, com a espiritualidade. A gente consegue ouvir, sente, se conecta com a terra. Esses últimos meses, né, minha tia vem passando aí por essa renovação, né, de vida. E aí a gente tem feito muita reza, muito rituais, né, e hoje eu trago um pouco das ervas medicinais para fazer a limpeza. Um pouco só da limpeza que ela precisa. Ela ainda anda muito triste, ela está muito ainda pensando na morte, ela precisa pensar na vida. E aí agora eu vou passar nos pés dela, na mão dela, né, no corpo, da mesma forma que as nossas mais velhas ensinam. Minha bisa, minha avó, né, minha mãe. Eu vim lá do 7 estrelas, eu vim lá do Uricuri. Sou caboclo, sou da mata, sou indígena cariri. Um dia saí da mata, um dia volto pra lá. Sou caboclo, sou da mata, sou indígena cariri. Mais 20 anos? Dia de cada vez? Vamos lutar por isso, né? Um dia de cada vez, porque a gente só tem o passado e o agora. Amanhã a gente constrói, viu? Eita, tá bonita! Hoje a nossa luta também é para que a nova geração que está vindo não passar pela essa situação que às vezes a gente acaba passando na grande cidade. E a minha saída da aldeia para o Rio de Janeiro foi muito importante também, apesar da gente passar por algumas frustrações, né, preconceito, né? E eu nunca pensei na minha vida de acontecer comigo, mas aconteceu, que foi lá em Casa Branca, na região de Ribeirão Preto. Eu fui impedido de entrar em um restaurante, né, por estar usando as minhas pinturas, o meu cocá, a minha roupa tradicional, que essa é a nossa identidade, né? E eu não consegui entrar porque ali o gerente alegou que aquela roupa não era adequada para a gente frequentar aquele ambiente. As pessoas veem o indígena ali pintado, usando a roupa tradicional ali. Mas às vezes, quando a gente sai daqui, a gente tem que tirar nossa pintura, porque com a nossa pintura, às vezes a gente tem dificuldade de pegar um Uber, pegar um táxi, pegar metrô, um ônibus. Então, às vezes, a gente acaba tirando as nossas pinturas para a gente não passar por algumas situações de constrangimento, né? A vida na cidade é muito complicada, assim, tanto para quem vem das aldeias, quanto para quem nasceu na cidade mesmo. As pessoas, elas não falam a sua língua, você tem que falar a língua delas, que às vezes você não fala muito bem. As pessoas não têm a sua cultura, você tem que aprender um novo modo de se expressar. São valores que não são os seus. É uma sociedade muito focada no preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso do dinheiro para comprar comida, para estudar, para ter saúde, para comprar remédio. Essa lógica de você sair de um lugar onde você era rico, onde você tinha a sua plantação,
ou a plantação que você nem precisa plantar, porque a própria natureza já te dá, é só você ir lá e colher. Você pode caçar se você quiser, você tem o seu modo de viver, você pode pescar, e aí de repente você ir para um ambiente que você não tem mais nada. Então, assim, são muitos pontos, e para quem vive na cidade desde sempre, né, e principalmente para a gente que está nesse caminho de retomada, é difícil também conviver na cidade, tentando voltar aos costumes dos nossos ancestrais. O povo Puri, por exemplo, foi inteiro considerado extinto em algum momento da história. Então, assim, não tem uma pessoa do povo Puri que não seja de retomada. O povo inteiro é de retomada. Está vindo um movimento muito grande de ressurgência, né? Dos povos que foram ditos extintos e que hoje estão ressurgindo de forma coletiva, assim, não é sozinho. Você tem um coletivo. E esse coletivo, ele se alimenta, né? Eu vi você falando na língua. Eu acho isso hoje, para mim, uma vitória, conseguir falar algumas frases na língua. Para quem não sabia nada, de ver a história de um povo que não tinha mais nenhum falante, de como que foi reconstruída a língua, o idioma, a partir de alguns registros históricos juntados daqui e dali. Isso é muito incrível. E poder aprender com outros parentes também. Já tem alguns vocabulários escritos, alguns grupos de estudo. Eu acho isso muito potente. Sempre que for tomar água, for comer, procurar falar o nome, né, das coisas na língua. Em vez de falar água, falar dizu, comer, ketsan, né? Mãe, não chama mãe, chama dé. Agora eu vou fazer pergunta do que eu já passei nas aulas anteriores. Aí eu quero saber como é bom dia. Kangi Kayapri. Boa tarde. Kangi Kieretu. Boa noite. Kangi Kaya. Tudo bem com você? Peraí, não. Wohoye Kangi. Semborró. Semborroi. Ei. Wohoye Kangi, Semborroi. Isso, tudo bem com você? Como é que diz? Sim, eu estou bem. Nioye Tsampita Kangi. Isso mesmo, Buion Kangi. Jane, obrigada, tá? Obrigada por esse trabalho que você vem fazendo. E eu acho que esse trabalho de revitalizar a nossa língua e fazer com que a gente não se esqueça, né? E que a gente deixe essa memória e que tenha a generosidade de partilhar com os parentes que estão em retomada. Então, eu que agradeço, né? Porque o fortalecimento de vocês é o nosso fortalecimento. Eu sinto todos os nossos ancestrais perto de mim. E cada vez que um cariri novo, uma cariri nova que surge no meu caminho para esse fortalecimento, eu sinto uma força maior, eu sinto como se eles vibrassem ao meu lado. Eles são a nossa continuidade. Então, se nós não passar para essas crianças, a nossa história se acaba. Então, nós temos que preparar nossos futuros guerreiros e guerreiras. Mas enquanto existir um indígena de pé, uma indígena de pé, uma árvore de pé, a nossa língua nunca será morta, porque a nossa língua é um espírito vivo que renascerá como a fênix. Até que é.
nossas canções tradicionais nos fortalece muito quando a gente se reúne. Temos canções tradicionais dos guerreiros, de reza, tem canções que é para cantar assim para as crianças. Todo mundo está conectado ali, né? Não só as pessoas que estão ali presentes, como todos os nossos ancestrais estão presentes ali. A música tem um espírito, é um espírito, né? É isso que os não indígenas às vezes não entendem, né? Casa é onde a gente tá. Mas eu me sinto mais à vontade na minha casa, né? Na minha aldeia. Eu sinto saudade de lá dos meus irmãos, meus primos, minha mãe. Meus parentes tudo moram lá, né, cara? Eu sinto saudade também da culinária, né? Do peixe assado na folha da patioba. Que é uma comida típica do meu povo, né? E ela é natural. Eu sinto saudade da culinária. E da família mesmo. Eu sinto saudade de me banhar no rio, de não precisar esquentar a cabeça com roupa, andar descalça. Ai, eu sinto saudade de... eu não gosto de salto alto, não gosto de sandália. É a diferença de andar descalça e molhar os pés na areia da praia, né, na água da praia ou no açude, e andar calçada e molhar os pés aqui em dia de chuva. Oh, que diferença! Eu ainda não entendi por que eu não gosto de molhar os pés aqui, se eu gosto tanto de molhar os pés lá. E aí eu sinto saudade disso, de molhar os pés. Meu espírito, a minha essência está lá na Paraíba. Minha mãe falava, você não precisa gritar para ser ouvida. Eu gritei muito aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu levei todos os rótulos possíveis, mas eu brigava e eu gritava para poder as pessoas entenderem e ouvirem que a gente existia. O mundo hoje sabe que os Cariri da Paraíba existem. São mais de 30 anos lutando para dizer a gente não aceita mais o silenciamento. E aí eu vou para todas as outras etnias que me recebem, mas eu quero voltar lá para aquela menina que ficou lá. Correndo, igual minha tia fala, né? Correndo
se pendurando nos pés de umbu, comendo jaca, comendo cajá, comendo manga, comendo caju, com os meus tios. Pegando tanajura. E eu quero voltar também para aquela mulher que está lá também. Porque eu não consegui ser a mulher aqui. Eu sou mãe, eu sou avó. Mas ainda falta essa menina mulher, essa menina moça e essa menina mulher. Então eu não vou conseguir ser uma anciã se eu não vencer essas etapas. Então tá faltando. E eu não vou conseguir ser quem eu sou se eu ficar na cidade. Ontem, hoje, são os 2 dias que eu tenho me sentido mais fraca, sabe? Como se minhas forças estivessem em processo de um silêncio e, ao mesmo tempo, de um abandono muito grande, sabe? E a cidade, ela vai enrijecendo o nosso corpo, né? Ela vai acimentando os nossos corpos, enrijecendo os nossos corpos. Para que a gente se cale, né? Para que a gente se endureça. Para que a gente produza. Concreto, asfalto, poluição e eu acho que uma transição, um trânsito de pessoas muito grande que eu acho que afeta muito a gente, né? Afeta o nosso corpo, o nosso espírito. E essa ansiedade, às vezes é um lugar mais depressivo, porque, peraí, por que tanta coisa? Por que eu tenho que estar produzindo tanto? Por que eu tenho que estar servindo ou estar fazendo parte de um sistema que só me cobra? Eu que não sou daqui do Rio, vejo muito isso. Eu sinto um certo conflito de estar aqui no lugar de concreto e olho essa Mata Atlântica gigante, que me conecta muito, não é à toa que eu estou aqui há 12 anos, e penso, gente, que loucura. É uma loucura, porque eu sinto às vezes, né, a insegurança, os conflitos que a cidade traz, mas ao mesmo tempo aqui no lugar onde a gente mora, eu vejo essa mata e falo, gente, caraca. Eu sinto os ancestrais que aqui habitavam. Eu sinto, por isso que parece que tem uma linha que me puxa e que me deixa aqui até hoje, né? Lá em cima das pedras mora um índio grande guerreiro. Ele segura sua flecha, o seu cocar de pena. Índio guerreiro, balança seu maracá, pra não deixar a cachoeira secar. Índio guerreiro, não deixa a nossa mata acabar. Índio guerreiro, nossos índios da mata quer trabalhar. Ô filha, eu tô te dando esse banho de erva para abrir os seus caminhos, tirar todo o mal que tá contigo, que Juruá bota em você, viu, filha? Pequena.
Eu componho tanto em Guarani, em português também, para repassar a mensagem, o recado, né, para dois mundos, tanto para minha comunidade Guarani, tanto os não indígenas. Desde menor geração, papo de visão, povo batalhador, sonhador, não teme o opressor. Salve, salve! Mais uma vez, Mano Glovers na voz, diretamente da aldeia Jaraguá, Tecoa, Itacupé. Nyande Carujo Karemini, apa tu chakuri aji reportagem, tepu onwa Coregua, apa tchau uma chancana mãe, mina mimbando aja por aí de chana petem borai pa ja apoio, apa tem endai na jopo. Uma ai poro hawa pegam bambai mirami show ui ware guatin enda highway de poro hawa emburaipo. A área onde será instalado o empreendimento, próxima a 3 aldeias guaranis, teve mais de 500 árvores derrubadas, algumas com mais de um século de existência, que eram preservadas e adotadas. Será eu mesmo? É militante, é minha? O território fica próximo ao Pico do Jaraguá, na zona oeste da capital, e abriga diversas aldeias do povo guarani no entorno. A construção de um empreendimento imobiliário na área fez com que esses indígenas ocupassem o território. A área onde será instalado o empreendimento, próxima a 3 aldeias guaranis, teve mais de 500 árvores derrubadas, algumas com mais de um século de existência, que eram preservadas e adoradas pelo povo guarani. Todo despertar, descolonizando, abrindo várias mentes, pão é meditar. Jaraguapetá, protetor da mata. Guarani, estamos aqui, admiro a Puanti. Somos o que somos sem nunca desistir. Continua a caminhar, inimigo desarmar. Desde menor geração, papo de visão. Povo batalhador, sonhador, não teme o opressor. Buapure ou ajupiwepa. Jogueiro guatá, nyeene omoi chakanyo boachu. Opu barete, okuma oichau kanya nemboe. Uapu tumpanqueiro o guatá, o jepoera. Nosso poder é milenar. Poder buaporam pubora uma jará.
poder da salvação e curar toda a população. Foco e gratidão, seguimos em nossa fé. Romboai, upo, iwai, jaque, ore, upende, upe, peju, endo, ore, recado, mete o pé na missão. No rap solta a voz. Teko apu, guapu é nós. Opamba eroai, jaikwa apota, baemo, ramana jaiko katu, jajeko moinha neagu, jae me, onwae awa, opu awaena, jajoe pupawe, namomba, preconceito jaitu, tem que ser iracha, racismo repulsivo, estilo de vida do homem de gravata, que não entende nada, na desigualdade, o pobre é julgado, não sendo respeitado e também é humilhado nessa sociedade alijado. Te passando essa visão não é em vão, então ser capaz de viver em paz é humildade, direito à igualdade. Um dia saí da mata, um dia volto pra lá. Sou caboclo, sou da mata, sou mulher cariri. Pocui, não te quero. Eu fui a primeira da minha família a invocar esses meus ancestrais e eles me falando em sonho, em comunhão, sabe? E depois de muitos anos, minha mãe veio falar para mim que o avô dela, que deu o nome dela, de Ieci, disse assim para ela: um dia alguém vai estudar e vai voltar o lugar de origem. A gente não deixa de ser indígena porque está na cidade. Você não vai deixar de ser indígena porque você nasceu aqui. Você nasceu aqui, sua família nasceu lá. Você é a continuidade desse caminho. E aí daqui a pouco você também vai fazer o caminho de volta. Da retomada, assim, é muito íntima, apesar de coletiva, né? Você se reunindo com a sua família, com os seus, com o seu povo. Mas é um processo muito dolorido também, né? Assim, quando você tem consciência. Eu sempre tive a consciência do meu corpo indígena, porque minha avó ela falava isso pra gente. Por exemplo, eu raramente ando de cocar. Acho que você que tá com cocar, com a pintura, com brinco de pena, né? Eu tenho certeza que você já passou e passa por diversas situações de racismo, de preconceito. Eu venho para cá com 9 anos e vou para uma escola. Na época, minha mãe tinha feito um shampoo para mim, para não ter piolho, né, de joá. E estava muito quente naquele dia. E aí minha mãe passou o urucum. E eu fui para a escola toda feliz, né? E ali eu sofri o primeiro racismo, né? Voltei correndo para a rua onde a gente estava morando, lá em Duque de Caxias, e meu padrasto falou comigo o que aconteceu. E os meninos correndo atrás de mim e tacando o que tinha, né? Nossa. Então, apanhei, foi a primeira vez que eu apanhei. Quando minha mãe voltou para a escola, falou, não, essa daqui é a forma tradicional que ela vive. Ela acabou de chegar da Paraíba e é assim que a gente vive. Não é porque a gente está na cidade que ela não vai deixar de viver. Tempo depois eu me formei professora e a primeira escola que eu fui dar aula foi onde eu tinha sido, né? E aí lá na árvore estava escrito Ana Cariri, né? Que eu demarquei o território assim. E aí quando me formei professora de ensino fundamental, eu fui lá e falei, eu quero dar aula na primeira escola. Fiz questão de voltar para a escola que eu fui excluída. E aí eu fui fazer os projetos para mostrar que o urucum fazia parte da nossa história. E aí eu levei, né, as nossas artes com as argilas, com o urucum, com o ginipapo, as nossas roupas, como costurar, como cozinhar. Fizemos capacitação para as merendeiras, das comidas tradicionais. Então, aquela escola que um dia me excluiu e disse para eu voltar para a mata, foi a escola que me fez entender que faltava o respeito dos indígenas que estavam na cidade. Então, essa escola, para mim, foi o divisor de águas para eu ser o que eu sou hoje. Então, voltar para a escola que disse que era melhor eu voltar para a mata,
me faz entender que sim, eu quero voltar para a mata, para minha aldeia de origem. Mas eu preciso estar também na cidade. Acho que ali, próximo à escola, tem muitas localizações que vêm da cultura indígena, né? O bairro Sarapuí, Itatiaia, Itaoca, Imbariê, Xerém. Quando eles ouviram aquilo ali na tua apresentação, depois eles ficaram na sala perguntando: professor, e é verdade, isso vem, né? Teve uma menina que virou e falou para mim: professora, todo mundo sabe que aqui é território indígena? Tupinambá? Eu falei: nem todo mundo sabe, mas agora que tu sabe, tu vai espalhar. Fofoca positiva, né? E foi bem interessante, que aí começaram a fazer as fofocas ali. Né? Isso foi muito importante, porque é o que eu falo nas aulas de literatura, principalmente, né? Quando a gente toca lá naquele Brasil de 1500, né? A literatura quentista, aquilo tudo. E aí eles não têm essa noção. Eles acham que os povos indígenas não estavam ali em Duque de Caxias, estavam só lá na Amazônia, no norte, né? E quando você traz essa fala, eles param para pensar: ué, aqui também tinha povos indígenas, né? Então... E aí eu falo: tinha não, tem. Hoje eu sou uma mulher bioma, assim como tantas outras mulheres biomas, né, que estão em vários lugares. Algumas estão nas universidades, outras estão em galerias de arte. Então a nossa arte hoje ocupa esses espaços para que outros artistas indígenas tenham essa arte, né, como ponto de referência, como ponto de partida. Trago essa responsabilidade de registrar o legado e a memória de meu povo e fortalecer a memória e o legado de todos os outros povos que me acolhem. Quem eu sou? Qual é a minha identidade para mim e para os outros? Por que a minha família vive num lugar com tanta miséria? Eu acho que esses questionamentos, eles vieram mais forte para mim nessa ida para a capital, ida para a cidade mesmo. Eu comecei a frequentar lugares que começou a incomodar as pessoas, assim, eu vi que as pessoas me olhavam diferente. Como se eu não fosse digna de frequentar aquele lugar. Isso começou a me incomodar, assim, eu comecei a pensar. Então eu comecei a fazer esses resgates, assim, através também da minha arte, que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de trazer as minhas performances de forma mais visceral. Dor, aldeia, urucum, invasão, estupro, fantasia, fetiche. O Brasil todo é um território indígena. Deveria ser muito comum para as pessoas. Deveria ser tudo bem ver uma pessoa indígena entrando dentro de um mercado. Tudo bem ver uma pessoa indígena, sei lá, almoçando em algum lugar. Tudo bem ver uma pessoa indígena caminhando na rua, né? Então eu acho que foi duro, assim, chegar na cidade, que é um ambiente completamente hostil e que exclui muitas pessoas. A gente nunca sabe quando alguém vai se comportar de uma maneira racista, quando alguém vai fazer uma piadinha sobre a nossa aparência, sobre o que a gente é, sobre os nossos costumes, sobre a nossa capacidade intelectual de estar ali, sobre a nossa capacidade humana de estar ali. Então, diante das lacunas que a minha vida e a vida da minha família teve, eu preciso fazer alguma coisa. Na minha família paterna, eu consigo chegar um pouco mais longe. Quando você chega nesse lugar, que você encontrou o povo e o povo te acolhe, o povo fala: eu conheço a história do seu bisavô, então você também é. Se seu bisavô é, você é. O seu pai é, sua avó é. Na minha família materna, eu não consegui ir muito longe. A gente para em Manaus, a gente para na Amazônia, né?
tem essa falta que talvez nunca se cure, nunca se cicatrize, né? Talvez seja essa ferida aí colonial, talvez seja essa ferida colonial que ainda sangra, né? Mesmo os corpos petrificados, acimentados na cidade, esses corpos ainda sangram, né? Ainda tentam de alguma forma retomar esse lugar. Não consigo ficar muito assim, né, na cidade, porque tem muitas energias ali. Às vezes é difícil para mim, né? Que antes da cidade, ali tudo é natureza. E a natureza é uma imensa força, né? Que carrega a força de nosso Nhanderu. E sentindo toda aquela energia, todo aquele incômodo, é a natureza que está ali, embaixo daquele todo concreto, pedindo ajuda, né? E a gente acaba ficando mal, às vezes, dentro da cidade. Presenciando todo aquele movimento, vem muita coisa na cabeça, né? Querer tentar entender, saber da história, de como foi construído toda aquela área, né? Toda aquela área urbana. Quem que construiu tudo isso, né? Foram os escravos. A minha mãe, né, falava muito, né, das estátuas, né, que tem na cidade, com aquela representação, né, dos parentes indígenas, na parte de baixo, carregando algo com os colonizadores em cima. Carrega muitas lembranças tristes, né, que houve, né, com os nossos antepassados, escravizados, torturados. Me senti feliz até com o que houve na estátua de Borba Gato. Os manifestantes incendiaram a estátua em homenagem ao bandeirante Borba Gato, na zona sul da cidade de São Paulo. A estátua, que homenageia Manuel de Borba Gato, divide opiniões. De um lado, há o valor histórico que evoca a formação de São Paulo. Do outro, os bandeirantes são relacionados a perseguições, mortes e escravização de índios e negros durante o período colonial. A polícia investiga os responsáveis por incendiar a estátua de Pedro Álvares Cabral na Glória. O fogo atingiu grande parte do monumento. Quando falamos da situação do indígena na cidade, não significa que somos contra as pessoas que moram aqui, que somos contra o progresso. Não somos contra o progresso, somos contra o modelo de progresso que nos coloca nessa situação. A gente continua enfrentando o que tem de pior em nome desse progresso. É doloroso seguir essas pegadas da floresta porque nos leva a uma terra que não há mais. Pelo menos a terra que nós sonhamos não existe mais. Ao mesmo tempo em que precisamos criar novas aldeias possíveis, seja na floresta, seja na cidade. A casa é onde a gente se sente bem. Território nosso de origem é de origem. Mas a casa é onde a gente se sente bem. Eu não me sinto bem dentro de um apartamento. Então ali não é minha casa. Eu me sinto bem aqui, ó. Me sinto bem quando eu chego lá, sertão, sol,
como diz lá minha tia, 2 só para cada quengo. Mas eu fico lá quietinha, faço roçado, o abati, o milho, né? Então é sagrado como o nosso. Aqui a erva mate, lá a jurema. Então assim, tudo é conectado, né? Tudo está conectado. E esse, né, é o intuito, né, que os mais velhos, os nossos antepassados, né, que garantiu, né, que a gente possa estar dando a continuidade, né, na luta que eles já vieram fazendo, né, antes. Eles lutaram para ver a gente livre, né? Ver a gente feliz, ver a gente com terra, com água, né? Dançando, cantando, podendo produzir a nossa vida com dignidade, com música, né? Com arte, com cores, com vida. Eu embalava meu neto com a música Guarani. Que eu não sei cantar muito, mas embalava do mesmo jeito. Como era? Aimbarete, Icatu, Pauei, Jupiguai, Amuindu, Icatu, Borai, Jawa, Jawa. Aí ele fala, vó, quando eu crescer eu vou morar na Floresta das Flores. Aqui.